Será que a gente é capaz de ficar um dia sem reclamar? Olá, eu sou a Devanuki e vocês estão aqui no nosso cantinho aconchegante pra gente compartilhar experiências da vida. E hoje eu venho com um desafio muito grande pra vocês. Será que a gente consegue ficar um dia sem reclamar e sem ficar bravo com o outro, sem julgar o outro? É difícil, hein? Antes de gravar esse vídeo eu tentei colocar em prática. Parece ser uma coisa muito fácil. Eu não consegui ainda completar esse dia, vou falar a verdade pra vocês. Mas eu tô tentando, tem dia que é um pouquinho mais fácil, tem dia que é um pouquinho mais difícil. Já que a maioria ainda tá em casa, nesse tempo um pouquinho complicado, vamos tentar enquanto a gente não tem contato muito com as outras pessoas, né? Porque assim fica mais fácil. Pra quando a gente estiver pronto, a gente volta com um pouquinho mais de paciência. Mas tem coisas que não estão nas nossas mãos, não tem como a gente resolver. E é um pouquinho difícil. Às vezes você fala, putz, é muito fácil, eu vou tentar e vou conseguir sim. Aí você quebra um copo. Eu quero ver se você não vai reclamar, se você não vai soltar um palavrão, nem que você solte um palavrão pra ficar tranquilo. Tem que quebrar o copo e deixar fluir. Foi, sabe? É só um copo. E é difícil chegar nisso, porque você vai ter que parar tudo que você tá fazendo, pegar a vassoura, arrumar tudo ali. Qualquer coisinha faz a gente reclamar. E quando a gente vê, começa a fazer parte do nosso dia. Reclamar, reclamar, reclamar. E quando você vê, você tá reclamando assim, fácil, de graça, sabe? Qualquer coisinha que você tá conversando com alguém, você tá reclamando. Você não tá nem conversando mais, você tá reclamando. E conforme a gente vai criando isso de reclamar menos, qualquer coisa acontece e você não se estressa. É muito bom isso. Conforme você for deixando pra lá tudo que acontece, sabe? Você vai vendo que você fica até mais leve, assim, tipo, quebrou um copo. Que se dane o copo, vou comprar outro que eu tava morrendo de vontade faz tanto tempo. Da vida a gente também não leva nada, o copo é só um exemplo, mas vamos as pessoas também. Será que a gente consegue ficar sem criticar o que a outra pessoa faz? Ou que qualquer coisa que acontece, as próprias mídias sociais, às vezes a gente olha alguma coisa e fala, meu Deus do céu, como aquela pessoa foi capaz de fazer aquilo? Pronto, você já tá falando da pessoa. A gente tá julgando um pouquinho, às vezes só em pensamento, mas a gente tá julgando. A gente sempre tem esse hábito de, se fosse eu faria diferente. Ou alguém vem te irrita, você consegue ficar sem se irritar? Você é uma pessoa irritável? A gente já falou sobre isso também, sobre outras pessoas tirarem a gente da nossa paz. Inclusive eu vou deixar o link aqui do vídeo linkado para quem tá escutando o podcast. Vou deixar aqui na descrição. Mas a gente consegue ter essa paz interior? Ou outra pessoa consegue cutucar com a gente e facilmente a gente fica bravo? E às vezes isso transforma o nosso dia e a gente fica tão carregado. Às vezes você para pra pensar, nossa, eu acordei hoje, eu tava tão bem, eu tava super feliz, tava disposto a fazer um monte de coisa e eu não sei o que mexeu comigo. E às vezes foi uma pequena coisa que aconteceu, foi alguma coisa que alguém falou, foi um copo que quebrou, que te tirou do seu eixo e você nem reparou que foi por conta dessas coisinhas pequenas. E aí você vai levando o dia pesado, esperando chegar um outro dia pra acordar bem no outro dia, ou então outro dia o seu celular cai da cama com o despertador que tocou e quebra a tela. Pronto, acabou o dia. Então, na maioria das vezes, a gente é muito influenciado pelo que ocorre no externo, uma maior parte, na verdade. E é muito triste porque a gente fica esperando o dia acabar para começar outro dia. Você leva o problema do dia passado pro dia seguinte, ou então qualquer coisinha que aconteça, a vida vai passando e na hora que você vê, você tá ali reclamando, julgando pessoas, você vai carregando aquela energia ruim, você vai carregando esse tipo de coisa. Em fases que estavam difíceis, qualquer coisa que aconteceu eu ficava muito brava, nossa, nem eu me aguentava, assim, de verdade mesmo, nem eu me aguentava. E aí eu me dava conta, imagina as pessoas do meu lado, que horror eu ficar só reclamando qualquer coisinha que acontece. Tem outras pessoas, às vezes passando por uma dificuldade até maior, com problemas maiores, mas não vem ao caso, porque eu acho que cada um tem um tipo de problema, cada um passa por uma história na vida que a gente precisa passar para amadurecer. Então a história das outras pessoas não são nossas histórias, a gente tem que ver as nossas histórias, a gente não tem que se comparar, aquela pessoa só dá sorte, não, você não sabe o que tá acontecendo na vida dela, ou então, putz, eu tô melhor que ela. É ruim a gente se comparar pra se sentir bem, parece que a gente tá pegando energia de quem tá com uma história até às vezes parece um pouco pior que a nossa, ou então a gente quer se colocar pra baixo mais ainda porque uma
a outra pessoa tá vivendo melhor que a gente. Não, gente, vamos viver as nossas histórias. Vamos passar pela fase que a gente tá passando. Vamos bater de frente e ir até o final. Mas, às vezes, falta energia, eu sei. Então vamos começar pelas pequenas coisas. Pega hoje o seu dia e fala o que aconteceu que me tirou do sério. É muito difícil alguma coisa não mexer com a gente. Mas com treinamento a gente consegue. Eu já comecei e eu vou falar pra vocês que tá sendo muito bacana isso, porque você começa a deixar muita coisa que acontece pra lá, sabe? O que vai mudar na minha vida? Tem uma frase que eu escutei uma vez que eu adoro, que diz assim: 95% dos problemas que você tem hoje, daqui um ano você não vai nem lembrar. Então, o copo que quebrou, esse copo, só se fosse da sua tataravó e sim você vai ficar remoendo, né? Com razão. Não, brincadeira. Mas assim, daqui um ano, isso que você ficou bravo, o que vai fazer efeito daqui um ano pra você? Agora, se é um problema de saúde, se é uma coisa que te chateou, que tá te pegando mesmo, aí sim, né? Viver aquilo, tem que sim, mas não alimentar aquilo. É bem aquela frase: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Minha mãe falava muito isso pra mim. Você tem que sim viver os sentimentos, você tem que sim viver uma fase difícil que você tá passando, uma tristeza que você tá passando. Tem que viver, mas pegar forças pra continuar vivendo. Não é ficar, ai meu Deus, por que comigo? Ou porque sempre é comigo. Voltar aquele assunto que eu tava falando, você é pegar uma pessoa que parece que está vivendo melhor e ficar, por que essa pessoa sempre tem sorte e eu não? Desgruda disso. Cada um tem sua história, então tem que sim viver o momento, tem que sim, às vezes, viver essa fase difícil que você tá passando, mas também sempre pensar, esse problema é tão pesado assim, eu tô vivendo, martelando ele na minha cabeça, ele vale a pena eu ficar remoendo e remoendo e remoendo ou não? Vamos começar de coisas pequenas. Aconteceu alguma coisa com você hoje que te deixou bravo? Eu vou dar um exemplo até. Estava eu tirando lixo hoje, eu tô numa semana que sempre tá quebrando coisa, é impressionante. E é difícil quebrar coisa na minha mão. Mas estava eu descendo lixo de vidro, que aqui na Itália é tudo reciclável. E aí o lixo escorregou da minha mão. Quebrou uma garrafa de azeite, mas eu fiquei muito brava. Eu fiquei brava porque espatifou tudo e eu tava com tudo certinho na cabeça, eu tava fazendo almoço, eu tinha que acabar o almoço e toda a comida no fogão. E aquilo não é que me deixou brava, mas também fiquei feliz com a situação. Acontece, escorregou da minha mão, sabe? Graças a Deus que não aconteceu nada. Foi lá, peguei uma vassourinha rapidinho, acabou. Daqui um ano eu vou lembrar desse problema? Não, só se eu ficar martelando ele na minha cabeça e aí esse problema junta com outro copo que quebrou semana passada, limpei ali, pronto, acabou. Foram 2 minutos, só isso. Então vamos começar de coisa pequena, inclusive finge ser uma pessoa de fora, porque aí às vezes a gente dá risada para facilitar esse exercício. Então, por exemplo, se fosse eu me vendo descendo a escada com o vidro na mão, eu ia rachar o bico, de verdade. Se fosse uma amiga acontecendo com uma amiga e eu visse aquela cena, ia virar uma piada, ia virar algo mais engraçado. Então, se você prestar atenção nessas coisas pequenas que tiram a gente do sério, geralmente é algo engraçado se você for ver de fora. Pra facilitar, problemas que você se sente mal, se você visse de fora, às vezes seria engraçado, alguma situação, mas às vezes seria engraçado. A mesma coisa em julgar outras pessoas. Quando a gente julga as pessoas, quando a gente critica ou fica bravo com o outro, significa que a pessoa conseguiu aquilo. Então, com as outras pessoas também, que é um pouquinho mais complicado. Respira fundo. Será que essa pessoa realmente tá falando a verdade? Será que essa pessoa realmente tem razão? A pessoa te conhece tanto assim pra criticar tanto você? Ou eu me conheço mais? Às vezes as pessoas criticam a gente, tipo, parece que a gente tá ali só pra zoar o barraco. E não é bem assim. Você tá deitando a cabeça no seu travesseiro feliz? Eu fiz certo, eu fiz o justo, eu fiz o meu melhor e além do meu melhor. Se você responder sim a todas essas perguntas, é um sinal que as coisas aí não estão batendo muito bem. Você vai confiar em você mesmo ou você vai confiar em uma pessoa X ou uma pessoa que sempre te critica ou sempre que tá mal com ela mesma ou que sempre ela critica todas as outras pessoas em volta dela? Para tudo e analisa você e não a outra pessoa. Isso também é um outro exercício. A gente conversou sobre um monte de coisa hoje, é um desafio muito grande porque são aí 2 exercícios. A gente reclamar um pouquinho menos e a gente julgar um pouquinho menos as outras pessoas e fazer com que as outras pessoas não nos estressem tanto.
Será que a gente consegue? Tenta fazer esse dia de exercício aí. Eu quero saber de vocês como foi esse primeiro dia, reclamando menos, julgando menos, ficando um pouquinho menos estressado, tá bom? Deixa nos comentários. Um beijo e até a próxima!